Maravilha, maravilha. Estamos prontos para começar este webinário, né, onde eu quero falar para vocês como recrutar vendedores de alta performance. Eu quero que você mande um chatzinho aí para mim, falando de onde você está. Comente aí, fale para mim de qual cidade você está falando, que eu vou receber a sua mensagem aqui. E hoje nós vamos falar desse assunto que, para muito empreendedor, é um tabu: contratar, como fazer um processo seletivo, não é? De vendedores de alta performance, vendedores que batem meta, vendedores que realmente. E eu sempre gosto de falar o seguinte, que se você quer atrair uma abelha, você oferece mel. Mas se você quer atrair mosca, né, você oferece o quê para ela, não é? O que que atrai mosca aí, né? Aquelas coisinhas que não cheiram bem. E eu te pergunto, você que está aí comigo, como é que você está atraindo as pessoas para o seu processo seletivo? Responde para mim aí, se você manda um chatzinho, se você tem um processo de recrutamento mapeado, documentado, que você consegue repetir ele. Se você não tiver, fica tranquilo que os pequenos e os médios empresários não têm esse processo escrito, deveria ter, mas eles não têm. E o que que nós fizemos? Como nós atendemos empresas pequenas e médias? A gente foi nas grandes empresas, entendeu o que estava dando certo nelas, modelou esse processo em 2020 ainda, e nós começamos a aplicar em vários negócios, para hoje a gente trazer algo validado para vocês aqui. O processo escrito, ou seja, o processo nada mais é do que etapas, do que fases que você deve seguir para poder contratar alguém. Então, um processo são a documentação de fases e de etapas. Eu sempre gosto de usar analogia de analogia deixa eu pensar aqui, aquela analogia da comida que a sua mãe faz, aquela comida especial que sua mãe faz. Eu vou dar uma minha mãe faz uma lasanha de batata especial. Até hoje não comi outra igual. Então ela tem a receita dela, ela tem o passo a passo. Essa receita é um processo, a quantidade de batata, a quantidade de queijo, a quantidade de como é que se faz o molho, o que se coloca no molho, quanto tempo fica fervendo. Ou seja, a minha mãe tem um processo pronto para fazer essa lasanha de batata. Então, se você vai em qualquer área da sua empresa, e aqui eu quero trazer especificamente na área de contratação de vendedores, mas esse processo de contratação de vendedores você pode usar para contratar outros cargos no seu negócio, não necessariamente só vendedores. Mas eu foquei em vendedores porque é uma dúvida, é um problema que a gente recebe muito dos nossos clientes de consultorias. Eles sempre falam o seguinte: Wilmark, eu não consigo contratar vendedores. E aí a gente vai explicar para eles que existe um processo, tudo, e a gente acaba ajudando, mostrando para eles que eles precisam ter isso por escrito. E a gente acaba ajudando eles nisso, porque o nosso foco é ajudar o nosso cliente a criar processos. Mas hoje a gente foca muito no processo de marketing, que é atração, e no processo de vendas, né, que são as etapas das vendas. E colocando isso dentro de uma plataforma para poder gerir. Ou seja, a gente ajuda o cliente a criar a sua receita de atrair e vender, e a gente ajuda a automatizar isso e treinar a equipe. Então, é isso que a Mark faz. Então, a gente faz muito de marketing e vendas, mas a gente também pega outras áreas também e ajuda. Então, uma sub-área que a gente entende que a gente precisa trabalhar muito com o nosso cliente, é por isso que a gente está vindo aqui nesse treinamento. Então, nós temos muitos clientes nos assistindo aí.
Tem pessoas que não são clientes também. Para essas pessoas que não são clientes, ah, eu vou dar a oportunidade de conversar com a equipe aí depois e ver, a gente bater um papo, ver como a gente pode ajudar, né? Qual é o momento dessa pessoa, se ela tem um negócio, se ela quer realmente ter um processo de venda, e a gente bate um papo, conversa. Então eu vou liberar para quem não é cliente aqui, bater um papo com a equipe, para entendermos como podemos ajudar. E para os que são clientes aqui, sejam bem-vindos. Saudades de muitos aí. Então, esse próximo mês aí, a gente estará se encontrando mais vezes. Eu estou aqui, quem me conhece, eu sou do Tocantins, terra de calor, mas esse evento hoje aqui eu estou transmitindo de São Paulo, que está um friozinho legal. Eu estou aqui na sede, numa sede de um dos nossos clientes aqui, é muito legal aqui, é muito verde, muita coisa. Estou dentro de uma cabine aqui de fazer reunião. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu quero compartilhar minha tela aqui, para a gente cair dentro aqui do conteúdo aqui, para vocês poderem ter noção, quem não tem, lógico, de como fazer esse processo. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui o mapa mental que eu tenho. Só um momentinho. Só um momentinho. Vou botar para cá. Vamos lá, compartilhar a tela. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Como recrutar vendedores de alta performance? A minha meta hoje aqui é mostrar para vocês os bastidores de um processo de seleção que eu gosto de chamar de a prova de currículos mentirosos. Quem nunca recebeu currículos mentirosos aí? Mostra para mim aí. Fala para mim. E é a prova e que te ajude a atrair os melhores vendedores da sua cidade, se você tem um negócio local. Mas antes, eu quero falar o seguinte: quais são os fatos que realmente acontecem quando você vai fazer um processo de seleção aqui? Os fatos é o seguinte: vendedor bom não trabalha em empresa que tem um processo de recrutamento meia boca, tá? Não trabalha. Os melhores querem ir para as empresas melhores. Aí você pode me falar o seguinte: se você tem um recrutamento meia boca, os melhores vendedores vão sorrir de você. Fala assim, não, eu não vou para esse negócio. E aí que você acredita que você não está encontrando bons vendedores. Mas lembre-se, você não tem um processo que vai atrair os melhores. É por isso que eu falei aquela palavra no início. Se você quer atrair a abelha, e a abelha seria um vendedor bom de alta performance, você oferece mel. Oferecer mel é o quê? É você ter algo a oferecer. Você tem que atrair um vendedor bom, um candidato bom, assim como você vai atrás de um cliente. Você tem que vender a vaga. Porque, ao contrário, se você quer atrair música, você oferece o quê? Não gosto de falar de palavrão, mas vocês entenderam o que atrai música, né? Então, me fala aí, responde para mim no chatzinho, é um chat, você está atraindo mosca ou você está atraindo abelhas no teu processo seletivo? Maravilha? Vamos aqui de fatos. É fato que os melhores vendedores querem estar nas melhores empresas. E aí você pode dizer para mim o seguinte, que, Ilmar, as melhores empresas são as maiores empresas da minha cidade ou que estão pagando mais, eu não dou conta de pagar mais e nem são grandes. Calma, esse treinamento é para você mesmo, que é pequeno, empreendedor e médio. Porque eu sempre falo que ser melhor é ter um processo claro, desde o recrutamento, é ter um processo que mostre para o candidato que você está atraindo de que na sua empresa ele vai ter possibilidades de crescer na carreira dele, ele vai ter possibilidades de aumentar o faturamento dele se ele se entregar
e vender mais. Ele vai ter a possibilidade de ser ouvido, principalmente a cultura da empresa, é uma cultura de resultado. Um vendedor bom não vai para uma empresa que não tem uma cultura de resultado, uma empresa que não olha as metas, uma empresa que não coloque desafios. Ele não vai, porque ele, por si só, já está no nível aqui. Então, se a empresa está no nível aqui, ele não vai descer para poder ajudar a empresa a montar a montar um processo de venda, a menos que você, que ele seja um consultor, que ele seja um sócio seu, aí tudo bem. Mas um profissional que está trabalhando um reposicionamento no mercado, ele vai querer pegar alguém que esteja aqui em cima, que uma empresa esteja aqui. Quando eu falo em cima, que eu falei, que existe uma cultura, que existe um processo claro do que vai acontecer os próximos meses, os próximos anos com ele. E se isso não existe nem na contratação, se não está claro nem como é que vai ser a contratação, se é aquela contratação meia boca, né, que eu sempre falo que você pega a primeira pessoa que passa na porta ou começa a pedir indicação de candidatos, você vai lá, faz uma entrevista, coloca a pessoa para trabalhar uma semana, aí a pessoa não deu certo ou com a cultura, ou com a tua cultura, é a tua forma de fazer as coisas na tua empresa. Então a sua cultura é de uma forma, o candidato vai descobrir na semana ali que ele já está trabalhando que a cultura é diferente, e aí ele pede para sair, ou então é um candidato muito ruim, é uma pessoa muito ruim, você não teve tempo de avaliar ele, porque já foi pegando e puxando para dentro, e aí você começa a falar coisinhas na sua cabeça, tipo aquelas coisinhas assim: "Não tem vendedor bom na minha cidade. Ah, não tem gente boa para recrutar, todos já estão empregados". E é justamente falando de cultura, de reconhecimento, de clareza no processo, que eu falo para vocês que as pessoas primeiro se importam com o reconhecimento, para depois se importar em ser bem remunerado, né. Vamos lá de fatos. Ou você acredita que alguém, mesmo ganhando bem, mas não sendo respeitado, ele vai continuar na sua empresa? O respeito é ouro nos dias de hoje, então dinheiro não é tudo. Maravilha? Então, não adianta você ter um processo de recrutamento ouro, e aí é outro fato que eu preciso falar para você aqui. Você às vezes até tem um processo de recrutamento aí bom, que recruta, você contratou alguém, alguém montou para você, ou então você está assistindo essa aula aqui e daqui você vai lá e monta o seu. Tem um processo, tem as fases de recrutamento, mas se você for um gestor fraco, não adianta nada. Não adianta nada, é fato. Se você for um gestor fraco, não adianta nada. Você pode ter a ferramenta que for. Então, o processo é a ferramenta. A pessoa que toca esse processo é o gestor fraco, é o dono. Então, tu não pode, gestor, esperar que os seus funcionários vão se autogerenciar. Você precisa ser o líder dele. Então, é fato que o gestor que contrata pessoas para fazer tarefas que ele não gosta de fazer, é o que a gente chama de delargar e não delegar, os melhores vendedores não ficam perto de gestor delargado. Então, tem a ver com o seu, às vezes tem a ver com o seu perfil. Às vezes você tem um processo bom e você não tem, mas você é um gestor que tem um perfil fraco, uma liderança fraca. Então esse bom vendedor não vai querer trabalhar para você, esse candidato. Mas às vezes você fala assim: "Eu não tenho nem um processo bom e nem sou um gestor que realmente vai brilhar os olhos, que vai encantar esse candidato". Então, o teu problema é maior ainda, então presta mais atenção na aula aqui, que isso vai te ajudar nessa reunião. E aí, eu quero que vocês tirem um momento e vão enviando as dúvidas que vocês têm. Maravilha? E eu quero te falar o seguinte, você que está aqui, esse é o primeiro passo da mudança, de realmente conseguir entender o porquê você não consegue encontrar e contratar um vendedor de alta performance. Maravilha? Então, esses são os fatos. Vendedor bom não trabalha em empresa meia boca, que tem processo meia boca. Se você quer atrair abelha, você oferece mel. Se você quer atrair mosca, você oferece. E não adianta você ter um processo bom de recrutamento se você for um gestor fraco. Ninguém vai querer trabalhar com você. Então, o que que você vai aprender nesse treinamento? Aqui, como recrutar, contratar e treinar vendedores de alta performance. Vamos lá? Eu quero aqui citar os problemas aqui primeiro
que as pessoas passam ao fazer o recrutamento. Problema um, ele sempre faz essa pergunta: será que na sociedade não tem pessoas qualificadas? Ou você que não sabe contratar? Reflita isso aí. Tem muito empresário falando que eu não consigo contratar pessoas boas na minha cidade. Será? Tem vendedores bons na sociedade trabalhando em alguma empresa? Se tiver, então você tem que se questionar: será que é eu que não sei contratar? Problema 2 que você tem que avaliar aqui: aprenda a atrair as pessoas certas para o seu negócio, seguindo processos de recrutamento das grandes empresas. Porque eu sempre miro nas grandes para ajudar as pequenas e as médias. Porque as grandes, para ser grande, elas romperam barreiras quando elas eram pequenas e médias. E uma das barreiras que as pessoas, que os empresários mais demoram transpor são duas. É a barreira de processos, de criar processos, que é você ter a receita para executar aquelas mesmas ações todos os meses, ações de vendas, ações de marketing, ações de recrutamento. Então, romper essa barreira de você ter já a receita de bolo para isso, você escrever. E a segunda barreira são pessoas. Você trazer pessoas boas para tocar esse processo. Então, este treinamento aqui, essa reunião aqui, tem muito a ver tem muito a ver com o que você está passando aí hoje. É por isso que eu miro nas grandes, porque as grandes já romperam essa barreira, elas já sabem contratar, elas já têm processos para fazer todas as coisas, para repetir, é por isso que elas têm resultados e são grandes, e está cada vez maior. Então, se a pequena e a média não souber romper essas duas barreiras, não souberem ir para contratar pessoas boas, precisa ter processo para contratar e precisa ter pessoas, precisa ter um processo bom e pessoas para tocar. Então é justamente nisso que eu vou te ajudar hoje, nessa reunião. Outro problema que a gente escuta muito aqui, e eu quero que você reflita aqui. Está difícil encontrar pessoas qualificadas para o seu negócio? A dica é o seguinte: aprenda o segredo do processo de recrutamento das grandes empresas, e você nunca mais vai perder tempo e dinheiro em recrutamento. Outro problema que quando você vai recrutar acontece: você recebe muitos currículos e as pessoas mentem nesse currículo. E você só vai descobrir a mentira depois que você contrata, porque você não tem um processo à prova de descobrir currículos mentirosos. E aqui eu vou dar a dica de como você pode fazer isso. Outro problema que eu quero que você reflita: as pessoas querem receber sem trabalhar. Muitas vezes o teu processo seletivo atrai pessoas que elas querem emprego, mas elas não querem trabalhar. Então isso querem receber sem trabalhar. Elas estão atrás do salário, mas elas não querem fazer o que precisa fazer para gerar o resultado que precisa. Isso tem a ver com a cultura da tua empresa, tem a ver com o teu processo de recrutamento. Se você não colocou traves para poder inibir pessoas que são maliciosas, que querem entrar no teu negócio simplesmente para receber, você vai ter sérios problemas, deve já estar tendo sérios problemas com contratar pessoas. O penúltimo problema que a gente escuta muito, eu quero que você se reflita aqui, é o seguinte: se eu não fizer, não sai bem feito. O empreendedor fala o seguinte: o marketing, eu contrato as pessoas para fazerem, para venderem, eu saio das vendas, ou às vezes o empresário está nas vendas, porque eu preciso crescer. Aí eles contratam errado o vendedor, as vendas caem, a gera um problema enorme no caixa, aí o dono volta para as vendas e fala assim: "Sai, sai, 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 porque se eu não vender, não vai sair bem feito". Isso vale não só para a venda, isso vale para qualquer área da sua empresa. Aí o empreendedor contrata alguém para fazer e ele vai lá e faz, porque ou porque ele contratou a pessoa errada, a pessoa não é boa, ou porque ele não entende que existe um período depois que você contrata, eu vou mostrar aqui no processo, depois que você contrata, o que você tem que fazer depois que você contrata? Existe umas chaves que vocês têm que fazer depois que contrata, que pode durar 3 meses, 15 dias, que se você não fizer,
você não vai habilitar essa pessoa para ela exercer o cargo de forma plena que você contratou. Então, acontece isso, né, de você contratar pessoas erradas e elas não desempenharem, você volta, ou então, às vezes, você é o gestor que contratou para delargar, porque você não gosta de vender e contratou qualquer pessoa para vender por você. E aí você começa a culpar todo mundo, né? Foi fulano, foi cicrano. Eu quero que você escreva aqui para mim, escreve aqui para mim, fala o seguinte: "Culpado sou eu". Escreve aí, vai. "O culpado sou eu". Escreve para mim, para ver se vocês realmente estão ligados aqui ou são só robôs aqui assistindo a transmissão. Vai lá, comenta aqui para mim. Vamos lá. Maravilha aqui, né. Ótimo. Temos gente aqui de vários estados aqui, né, de Balsas, Maranhão, de São Paulo, né, o culpado sou eu, é isso aí. Tem gente aí de Goiás, Mato Grosso, bom, muito bom. Sorriso, São Paulo, muita gente de São Paulo. O que será, né, gente? Vamos lá, vamos seguir aqui. Isso mesmo, o culpado sou eu. Isso, esse que é o jogo. Vamos seguir aqui. Agora eu quero mostrar para vocês a consequência desses problemas. Se está acontecendo esses problemas no negócio de vocês, aí, qual que é a consequência desse problema? E agora eu vou mostrar a solução para resolver esse problema aqui, nessa reunião. Então, consequência de contratar pessoas erradas na área de vendas. Não só na área de vendas, viu, pessoal? Mas aqui eu trouxe a venda, que é o foco do processo aqui que eu vou apresentar para vocês. Primeira consequência, você perde tempo, né? Perde energia treinando pessoas que não vão ficar na empresa por não ter o perfil. Você gasta dinheiro para ir atrás de pessoa. Você gasta tempo para ir atrás de pessoa. Você gasta tempo para explicar como é que vai funcionar as atividades da pessoa. Você gasta tempo e aquela pessoa acaba não ficando na empresa por não ter perfil. Ou a própria pessoa pede para ir embora, porque fica com vergonha que não bateu meta, ou então você mesmo demite ela, porque não aguenta. É aquela pessoa que só quer trabalhar sem receber. Então, primeira consequência é perder tempo. Se você não quer perder tempo, fica ligado aqui na solução que eu vou te dar, quais as fases de um processo de recrutamento para você seguir. A segunda consequência é perda de dinheiro. Paga para recrutar, paga para treinar, paga para demitir. Seria não seria engraçado, né, se não fosse tão triste a situação. Mas a gente ri porque a pessoa vive nesse ciclo de paga para recrutar, paga para treinar, paga para demitir. Aí deu errado, vai lá de novo. Paga para recrutar, paga para treinar. Então é um ciclo infinito da perda de dinheiro. Você quer continuar perdendo dinheiro? Se você quer continuar, faz o que você está fazendo. Contrata as pessoas da forma que você quer contratar. Se você não quer perder dinheiro, fica comigo aqui e eu vou te mostrar que existe jeito, existe solução. A terceira consequência de contratar pessoas erradas para as vendas é perder vendas. Você coloca cliente bom na mão de funcionário ruim. Você contratou gente sem perfil, além de perder dinheiro no processo de recrutamento, você vai perder dinheiro em venda. Você deixa de vender, de ter o potencial de venda que você teria. Aí você fica 3 meses ali tentando com a pessoa errada, porque é o tempo, em média, que se leva para um vendedor rampar e ele começar a te dar lucro ali. Então, tem um tempo de 3 meses, é um tempo aceito aí na maioria dos negócios, mas tem negócio que é menos, depende do seu negócio. Mas aí você só vai descobrir que a pessoa às vezes é ruim lá para o segundo mês. Aí você quantos clientes bons você colocou na mão dessa pessoa? Aí você perde vendas e se queima ainda no mercado, né? Ainda tem essa parte, se queima no mercado. Outra consequência é a centralização. Ninguém sabe vender como eu. No meu negócio, só eu sei vender. Como você
perdeu tempo tentando contratar gente, perdeu dinheiro nesse ciclo de recrutar, treinar, pagar para demitir. Como você perdeu vendas, porque colocou o cliente bom em funcionamento, você acredita que acaba acontecendo esse negócio que você começa a centralizar. Você começa, você paga, contratou o vendedor para fazer a venda, e às vezes você não demite porque está com peninha, ou se demite, você começa a centralizar, acreditando que só você vai vender, que no seu negócio só você sabe vender. Realmente, você é o dono, é o melhor vendedor do seu negócio, mas se você não colocar alguém para vender, se você não tiver equipe, vai ser o eu empreendedor, e não empresário. Então, essa é uma das consequências de contratação ruim. Você acaba centralizando, porque você acredita que o problema está em você e não nos outros. E, por último, a consequência, você desiste de tentar contratar vendedores, que é a pior das consequências. Se isso está acontecendo com você, meu amigo, minha amiga, se você desistiu, se você está com essa crença de que você passou por tantos problemas, que gerou tantas consequências ruins no teu negócio, eu te entendo. Eu sou empresário há 25 anos, tenho 45 anos, e eu passei por todos esses problemas. Fui consultor na área de marketing, vendas, na parte jurídica, na parte financeira, na parte de criação de negócios, e eu tive problemas, assim como você tem. E eu continuo tendo problema, porque uma empresa nunca para de ter problema. Nós estamos aqui para resolver problema. Uma empresa, a empresa que cresce, uma empresa de sucesso, a empresa que sabe resolver o problema que está acontecendo ali hoje. Resolvendo o problema rápido, esse é o segredo. Então, assim como você, eu também já passei, só a diferença é que os problemas que eu já passei, eu não caio nele de novo. Os problemas que eu já passei, tem um ditado: samurai, que é aquele guerreiro oriental, que tem habilidade em todas as artes marciais, conhece tudo, conhece muitos golpes de luta. Ele fala o seguinte: o samurai, ele só leva um golpe uma única vez, aí ele aprende a se defender. Então, você tem que aprender a se defender e não desistir. E eu vou te mostrar aqui a solução para resolver esses problemas, essas consequências aqui agora. E é lógico, isso aqui é uma reunião, vou te dar um pedaço, eu vou te dar uma visão geral do que você tem que fazer. Se você quer aprofundar, só existe duas formas. A forma número 1, você vai pegar o que eu estou te mostrando aqui e vai tentar fazer sozinho. Isso demora um tempo de aprendizado, de estudo, de testes, e talvez esse tempo seja isso, seja 6 meses, seja 1 ano, seja 2 anos, não sei, cada negócio é um. Se você vai lá o seguinte: Mark, eu quero tua ajuda, então a gente diminui isso aqui para 15 dias, 30 dias, depende do teu negócio. Então, o que nós vendemos é aceleração, nós aceleramos o tempo no teu negócio. Então, se você quer acelerar o tempo, não deixa de conversar com o nosso time e chamar eles abaixo desse vídeo aqui, ou abaixo se você está assistindo gravado, se está no ao vivo, eu vou mandar no final para vocês aqui o link do time para vocês conversarem e agendar um bate-papo, uma reunião mais profunda para a gente olhar o teu negócio e mostrar se a gente consegue te ajudar ou não. Mas eu já vou te dar aqui uma visão geral do que você tem que fazer, que eu não vou te dar o como fazer, porque o como fazer eu teria que ter mais tempo contigo aqui, e normalmente esses tempos nós dedicamos aos nossos clientes. Então, para quem é cliente nosso, a gente vai estar dedicando esse tempo no como fazer e ajudando eles, acompanhando eles a fazer. Maravilha? Aqui eu vou entregar para vocês aqui o que fazer. É a parte educacional da minha empresa. Maravilha? Então, o que fazer? Você tem que criar um processo de recrutamento. Um processo de recrutamento é você. Eu vou abrir aqui um modelo de um processo de recrutamento, vou mostrar parte dele aqui, para vocês entenderem que vocês precisam documentar, né?
Então, aqui vou pegar parte desse processo aqui para vocês aqui, ó. Vou falar sobre parte desse processo aqui. E um processo testado, validado e que vai te ajudar a atrair os vendedores certos, né? Então, maravilha. Então, um exemplo. A primeira fase de um processo de recrutamento é você divulgar a vaga. Lembre-se que você está fazendo uma venda dessa vaga. Então, se você está fazendo uma venda dessa vaga, você precisa divulgar ela. E aí eu trouxe alguns canais aqui que você pode divulgar. Lógico, você tem que fazer uma análise na tua cidade, no teu negócio, quais são esses canais. Aqui eu coloquei alguns canais da minha cidade, e aí você vai adaptando para a sua aí. Canal 1, as faculdades. Nas faculdades, tem muita mão de obra boa. Lá tem pessoas que estão querendo arrumar um trabalho, ou então elas estão querendo se realocar. Então, as pessoas estão lá se qualificando. Então, local bom. Então, lá eles têm bancos de dados lá, e você pode conversar com as faculdades para eles divulgarem lá nos grupos deles de WhatsApp, nos murais, a vaga. Então, aqui eu coloquei 4 faculdades que tem na minha cidade lá. Aí você coloca as suas lá. Você pode fazer um anúncio para a vaga no Instagram e no Facebook. Um anúncio, marketing. Você não faz um anúncio para captar clientes, você tem que fazer um anúncio para captar um vendedor também. Porque nas redes sociais, você sabe que o algoritmo não entrega para todos os seus seguidores. E nem para novos seguidores, e nem para novas pessoas que não são seus seguidores. Então, o anúncio pago lá, fazer uma impulsão lá da vaga, vai te ajudar a divulgar mais essa vaga. A primeira estratégia é divulgar. Quanto mais você divulgar, mais você consegue atrair pessoas, não é? Então você divulga, depois, eu vou te mostrar a segunda fase, você faz uma triagem, mas primeiro divulga. Outro canal bom de você pegar, de você divulgar. Lembre-se, gente, aqui é o momento de divulgar. Você pode estar com alguma objeção. Mas nesses lugares não tem pessoas boas. Gente, isso tudo você está falando do seu mundo, da sua cabeça, tá? Então esquece o que está na sua cabeça, porque se estivesse funcionando, você não estaria aqui. Esquece o que está na sua cabeça. Você precisa entender o que você precisa fazer que dá certo. As grandes empresas, elas sempre divulgam as vagas em todos os canais que eles têm. No site delas, as vagas, tem sempre vagas abertas lá no site delas, para você se cadastrar. O IEL é o Instituto de Estágio, né, do Senai. Então, na sua cidade deve ter um Senai, tem um Senac aí, deve ter algum órgão que faz a gestão dos estagiários. Não que você vai contratar um estagiário para vendas, mas lá tem pessoas que você pode treinar para ser um vendedor também, que é inicial, e aí pode se colocar um estágio, pode contratar mesmo, de outra forma. Cine, né, que é Serviço Nacional de Empregos. Aí, Marco, o Cine só vai gente ruim. Gente, em todo lugar tem gente ruim, tem gente boa. Lembre-se, quer atrair vendedor bom? O mel seu é esse processo aqui bem feito. Então, em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Você só precisa ir na maioria dos canais para você trazer para o teu processo e não para o processo dos outros, que é o grande erro. Você vai levar para o teu processo e não para o processo. Os profissionais que vão te ajudar a contratar vão entrar no teu processo. Então, se você tem aqueles sites de recrutamento que anuncia vagas, você só vai fazer um anúncio lá para as pessoas irem para a sua vaga. E como é que você tira as pessoas de onde elas estão, do Instagram, lá do grupo de WhatsApp, e leva para o teu processo? Você vai criar um formulário de inscrição. Esse é o pulo do gato. O pulo do gato não é você receber currículo. Currículo normalmente é mentiroso. Nesse formulário tem que ter perguntas capciosas, ou seja, perguntas que vai identificar o perfil que você não quer na sua empresa. Então, quer ver um exemplo? Se você está contratando um vendedor ele não pode querer estabilidade. Ele vai trabalhar com salário
oscilação. Um mês é um valor, outro mês é outro. Então, se o vendedor não quer viver de comissão, ele não tem nem que vender. Então, uma pergunta que você pode colocar aqui no formulário, são várias perguntas, tá, pessoal? E não existe a pergunta certa. Se eu te der um modelinho que você usar, não vai funcionar para você, funciona para outro. Você precisa ter um modelo que extraia do candidato a resposta daquilo que você, da sua cultura, daquilo que você entende que é certo. Então, uma cultura que eu digo que você precisa ter é que o vendedor precisa viver de comissão. Ponto. Aí você faz uma pergunta lá, uma pergunta capciosa, né? Duplo sentido. Fulano, me explica aqui agora o que, se você é uma pessoa que se sente confortável, você prefere viver, você prefere viver de salário fixo ou você prefere viver de salário variado? O que te deixa mais confortável? Estou inventando aqui, tá, gente? É lógico que quando a gente vai fazer, a gente faz uma pergunta mais bonitinha. E aí, se a pessoa responder que ela prefere a segurança, que ela não prefere, ela não gosta de oscilação, aí você entende que essa pessoa não tem um perfil de vendas. Você já começa por aí. Mas isso é só para fazer uma triagem, não quer dizer que você vai vai fazer o julgamento com a pessoa só por causa disso. Lá na frente, nas outras fases, existe existe uma forma de você triar. Então aqui, esse processo aqui, se não me engano, ele tem 6 vagas, 6 fases, né. Depois de divulgar a fase vou falar só até a fase 2 e para a gente ganhar tempo. E se você tem interesse em ter acesso a esse material inteiro, se for nossos clientes, vai estar, se você for cliente de consultoria, é só solicitar lá. Se você for cliente de mentoria de outros grupos, provavelmente você não vai receber isso aqui, porque não faz parte do seu programa. Vou mostrar isso aqui, se você não é cliente nosso, depois você vai chamar o time aí e vai conversar. Porque também, se eu te entregar isso aqui também todinho, não vai fazer sentido se você porque a gente tem que olhar para o teu negócio e adaptar, então não é só esse PDF, se fosse só o processo seria fácil, tem que ver, né. Então, fase um, depois que as pessoas então você vai divulgar as vagas, e se for anúncio pago, a pessoa já tem acesso direto ao formulário de inscrição. Se for os outros meios, você manda o link para as pessoas lá no grupo, para as pessoas preencherem. Então, todo mundo que chega por indicação ou por algum desses canais aqui, primeira fase é o quê? Ó, preenche aqui o formulário. Primeira coisa é essa. E esse formulário, gente, ele pode ficar com, aberto sempre, porque você vai fazendo um banco de dados, um banco de dados, então ele pode ficar aberto sempre, não é obrigado a abrir só um período. Maravilha? A fase um seria qual a fase um? A fase um é você ir no banco de dados que você tem e fazer uma triagem. O que que é a triagem? Conforme as respostas que as pessoas deram aqui, você já fala o seguinte: "Essa pessoa não tem nada a ver com a minha cultura, não tem nada a ver", né, você já pode descartar essa pessoa já. Mas descartar para vaga de vendedor, né. Mas às vezes essa pessoa pode servir para outras vagas que você tem aí, então isso que é legal. Então você faz a triagem e manda um convite para essa pessoa, liga, ah eu esqueci de falar aqui um dos canais, os recrutadores, na sua cidade tem muito recrutador aí, então recrutadores são muito bom, eles têm um banco de dados muito grande lá de currículo, mas, mande que essas pessoas preencham o formulário de qualquer forma. Não pegue o currículo aqui e traga para a segunda fase, porque aí você vai trazer currículos aí que a pessoa mentiu lá e aqui você extrai a essência da pessoa nas perguntas. Faz a triagem e convida a pessoa para a segunda fase. E aqui é onde os recrutadores te ajudam muito, porque eles podem fazer ligação por você, podem, ah, mandar um WhatsApp, mas se você não tiver recrutador, você mesmo pode fazer isso. Uma secretária sua pode fazer isso. Beleza. Convidou para a fase 2, ou seja, essa fase tem que ter um dia em horário marcado. Aí que vem o jogo, pode ser online, pode ser uma reunião online dessa.
pode ser uma reunião online, até para você não perder muito tempo. "Ah, não, mas eu quero presencial", então faz presencial. E aí você planeja uma data direitinho, se for presencial você tem que ter mais cuidado, questão de local, questão do tamanho do local, quantidade de pessoas. Eu sempre falo, se você em relação à quantidade, se você quer selecionar a vaga de um vendedor, você tem que no mínimo, ter aí 20 pessoas para cada 20 você tem que ter uma pessoa que compare 20 pessoas para cada vaga. E o Marco, eu não consegui 20 pessoas. Você está com um problema muito sério aqui, divulgar a vaga, tem que rever isso aqui. Marco, eu só consegui 15. Beleza, vamos fazer por 15, vamos olhar esse grupo. Mas o ideal, a taxa de corte é que seja acima de 20. Mas se não conseguir, tente rever isso aqui e aumentar a quantidade. É igual captar clientes, não é, no Instagram. Se você coloca muitas pessoas, você convida muitas pessoas, para depois você realmente fazer, selecionar, né, esses clientes. Então a fase 2 você pode fazer isso aqui online e faz uma dinâmica de grupo. Qual que é essa dinâmica de grupo? Primeira coisa, você tem que apresentar o que a sua empresa faz. E você tem que detalhar a vaga. Detalhar a vaga, você precisa ter um documento que mostra, né, a que mostra aqui na descrição do cargo, por exemplo, que eu tenho aqui, ó, de um pré-vendedor, descrição de cargo de um gerente de vendas, tem vários tipos de descrição de cargo aqui. Descreva essa fase para poder anunciar essa vaga direitinho aqui e também para você apresentar os detalhes da vaga. Aí você apresenta detalhe também aqui, aí você vai vender a vaga, vai vender a empresa. Você detalha outras coisas também aqui, como aqui nós tem nosso playbook organizacional, que eu vou falar depois. Você detalha o seguinte, a história do seu negócio, o plano de crescimento para quem entrar, os valores e princípios do teu negócio, o código de ética, ou seja, você vai vender a empresa, a pessoa tem que ficar assim: "Uau!", igual que eu estou aqui hoje numa empresa que é uma startup, a nível Brasil, startup grande, e aqui o ambiente é bem legal, é bem descontraído, eu estou aqui numa cabine telefônica aqui, tem muito verde, tem redes, tem tem frutas para as pessoas comerem, é um ambiente muito legal trabalhar. Tem salas individuais, cabines como essa, tem uma atmosfera muito boa. Então, as startups entenderam muito isso, você tem que vender a empresa, tem benefícios muito bom, ou seja, a startup normalmente não não tem regras comuns aos negócios locais, são outros tipos de regras, mas você pode pegar o que funciona para poder aplicar no seu negócio, para poder atrair os melhores vendedores, para mostrar ou seja, tem um ambiente aconchegante aqui, aqui você tem uma aqui você pode aqui você tem um local que você pode descansar, sem você precisar ir na sua casa, aqui tem um local onde você pode se alimentar, aqui nós pensamos no seu bem-estar, aqui tem uma sala aqui, onde você pode ouvir música aqui e relaxar, uma sala de descompressão, enfim, você precisa vender. Aqui a gente valoriza os nossos funcionários, você precisa descrever essa vaga e vender a vaga que está aberta e mostrar que não é só dinheiro, isso não é dinheiro, você tem outras coisas por trás, você consegue outras coisas por trás. Depois disso, você pede para cada candidato se apresentar, apresentação oral, e aqui vem, já é um teste, porque se você tem uma vaga para vendedor e a pessoa tem vergonha de se apresentar, você já começa a ficar assim: "Ih, isso aqui para ser vendedor é ruim". Por outro lado, vai ter aquele que vai se apresentar muito bem e você acha que aquele é o melhor vendedor, e não é. Nas próximas fases, tem outras dinâmicas para quem passa nessa fase aqui, onde a gente vai entender se essa pessoa, ela ela ser comunicativa não quer dizer que ela vai ser um bom vendedor. Se ela não for boa de seguir processo, se ela não for boa de seguir a liderança da empresa, se ela não for resiliente, ela vai desistir. Então, falar bem, se apresentar bem não quer dizer nada. Existem outras características de se ter um bom vendedor, e a apresentação, saber se apresentar é uma delas. Mas digamos
que ela é 20% só. Uma pessoa que não se apresenta bem pode ser treinada a se apresentar bem. Então, se você tiver que escolher uma pessoa que se apresenta bem e apenas, os outros 80% ela não cumpre horário, ela chegou atrasada para a dinâmica, ela não tem respeito pelas pessoas que estão lá, fala quando se apresentou, falou coisas, falou palavrão, falou coisas que não agrega, ela ela é uma pessoa baixa astral, que não acredita que as coisas podem ser melhores, ou seja, uma pessoa dessa, ela só se apresentou bem, mas ela não tem outros detalhes bem. Maravilha? Então, a apresentação oral do candidato é importante. E aí nós colocamos mais 2 testes aqui, e são testes para fazer uma seleção mesmo. Então, o teste DISC, que é um teste de personalidade. Você não vai contratar uma pessoa muito metódica, muito para ser um vendedor, entendeu? Normalmente, no teste DISC, que é um teste de personalidade, é uma pessoa mais executora, que vai lá e faz o que tem preciso, porque fazer venda é desgastante, você tem que ter ritmo e tem que ter vontade, tem que levar não, então você tem que fazer muitas atividades nos dias ali, levando mais não do que sim. Então o executor é bom disso, ele vai lá e executa, então é o perfil melhor para vendas. Não quero dizer que os outros perfis não sejam bons, depende muito do teu negócio. Pode ser que o teu negócio precise de um vendedor mais técnico, né, enfim. Mas o teste diz que você tem que entender qual tipo de personalidade é melhor para o teu negócio. E nós te ajudamos a você entender isso. E por último, é o teste acadêmico, redação e matemática. É básico, viu, gente? Por quê? Hoje em dia a gente conversa muito pelo WhatsApp. E aí você contrata um vendedor que escreve com muito erro de português. E aqui você vai fazer um teste de redação para você entender se ele escreve bem, se ele consegue colocar uma ideia no papel para convencer alguém, não só falando. E um teste de matemática simples, né? Vai ser um teste de lógica, para entender, ver se essa pessoa vai se sair de forma rápida em situações embaraçosas. Teste de lógica é muito bom. Então, feito isso, gente, tem mais fase para frente, mas vamos me ater essas duas aqui, mas eu vou mostrar agora outras coisas que você pode fazer. Senão a gente não cumpre o nosso prazo da reunião. E são quais as outras fases? Então, o processo de recrutamento eu expliquei agora que você precisa ter. Escrever e mapear e ter várias fases. Outra solução, um código de cultura, gente. Você precisa ter um código de cultura. Cultura é as formas, é o jeitinho que você faz as coisas na tua empresa. Você tem, na sua empresa, tem a cultura de um ajudar o outro quando precisa, um colega ajuda o outro quando ele está em dificuldade, quando ele está com prazo apertado, quando ele precisa de ajuda. Ou na sua empresa tem a cultura do reconhecimento, ou a cultura da chibata. É meritocracia, as pessoas crescem por mérito, ou é igual na política, que cresce apadrinhado? É promovido quem é padrinho, quem é afilhado. Existe até outros modelos de cultura aí, a alotocracia, tá, existe vários aí. Então estou focando em alguns aqui, meritocracia e o apadrinhamento, né. Mas sugiro que você escreva a sua cultura, escreva, ou seja, de que você não abre mão na sua empresa. Quais são as 7 regras inegociáveis aí, e fale de cada regra. Então, código de cultura é isso, é você escrever o que você não abre mão. Então aqui, o que a gente não abre mão aqui, uma das coisas que nós não abrimos mão, tá no nosso código de cultura, que qualquer pessoa é capaz de gerar resultados extraordinários, desde que sabe o que fazer e pague o preço do sucesso. Então seja funcionário, seja terceirizado ou seja cliente. Aqui, a gente entende que ninguém nasceu sabendo de nada, mas se ele está disposto a pagar o preço do sucesso, ele vai ter o resultado que ele quer. Então, dentro do nosso código de cultura, tem essa frase que a gente acredita que qualquer pessoa é capaz de gerar resultado extraordinário, mas ela tem que estar disposta a fazer o que é preciso. Normalmente fazer o que é preciso, nós vamos te orientar, mas você precisa estar disposto. Então, se não tiver dentro se não estiver dentro
esse nosso código, a gente não permite nem que cliente entre, porque o cliente não vai fazer o que precisa, que nem funcionário e nem parceiros ou terceirizados entrem no nosso no nosso negócio, no nosso ecossistema. Então, código cultura. Aí eu trouxe aqui um modelo de um código cultura nosso aqui, playbook da organização, mostra propósito, missão, visão, valor, né? Proposta única de valor, não monopolizamos conhecimento, transferimos todo o know-how para que a empresa cresça tendo controle dos investimentos das suas vendas através digital, slogan, né? Que é a proposta de valor. Você no controle para crescer e vender todos os dias por ano através do digital. O que problema resolvemos? Com o Marco suas vendas através digital finalmente tem jeito, você não vai mais se sentir um apostador de loteria, vai passar a obter resultados reais com controle, autonomia, conhecimento e gestão. Aqui, quando o candidato entra, antes dele entrar, eu já apresento isso aqui, a visão, ser missão, tudo, nosso propósito, ajudar a empresa a crescer e alavancar. Enfim, aqui a gente coloca tudo. Eu vou parar aqui, mas aqui tem índice, né? Boas-vindas, posicionamento, significado do posicionamento, história do nosso método, como nos vendemos, estrutura gerencial, o plano de crescimento de carreira das pessoas, nossos valores que eu falei que é o código de cultura, no que acreditamos é a conclusão, né? Então, aqui é um playbook que reúne várias coisas. Eu falei para você fazer só o código de cultura, mas você pode fazer a mais. Então, isso aqui, o candidato, quando eu vou apresentar a vaga, eu mostro aqui para ele o que interessa, e no dia que o funcionário é contratado, eu passo a manhã apresentando isso aqui, só apresentando a cultura, apresentando a empresa, como é que vai ser o jogo, apresentando a regra do jogo, né, gente? Maravilha? Então, solução com a cultura. Terceira solução, você tem que ter a descrição da vaga do seu cargo. Uai, se você quer contratar, mas você não escreveu o que você quer contratar, como é que você vai contratar? Então, nas nossas consultorias, a gente entrega o manual, descreve toda a vaga, né? Então, aqui é um exemplo de, de uma descrição do cargo, né? E aí a gente descreve de novo, descrição sumária, detalhada. Então, é um documento bem completo, né? E além desse documento aqui, que é só a descrição do cargo, às vezes a gente faz um book, né? Que é um manual inteiro. O manual inteiro, ele traz várias coisas sobre o cargo. Isso aqui é o nível 2. Você pode começar por esse nível aqui, né? Você começa por esse nível, de um pré, mas isso aqui é o nível 2. O nível 2 é você fazer um livro todinho sobre o cargo. Olha só, você faz a descrição do cargo, os 6 pilares mestres essenciais para o seu sucesso da Ilmark, checklist de tarefas diárias básicas desse cargo, código de cultura da Ilmark que eu já apresentei para vocês, playbook da organização, treinamento para a primeira quinzena, remuneração, playbook de venda, ou seja, o livro de vendas, como é que a gente vende, tudo documentado, e o termo de confidencialidade e sigilo, porque o nosso negócio, ele é informação, então quem entra aqui tem que assinar o termo de sigilo, né? E confidencialidade. Então, meus queridos, se você, eu quero que você tenha pelo menos só isso aqui, só a descrição da vaga, só isso aqui, ó. Descrição da vaga, do cargo, só isso. O resto, é com o tempo que a gente se ajeita. Mas só isso aqui já vai te ajudar a você. Né? E o Código de Cultura, só as 10 regras aí que você não é inegociáveis, né? Então, só isso aqui por enquanto, né? Se você fizer só isso aqui, você já vai, o candidato quando vier, ele já vai entender o que tu vai cobrar dele, o que tu vai cobrar e o que ele vai ganhar comprando a tua ideia. Então já ajuda muito já. Isso aqui a afastar as pessoas que não querem. Você fazer o perfil comportamental, né? O DISC, né? Existem várias ferramentas para fazer isso aqui. Normalmente a gente usa algumas aqui para poder recrutar. E outra coisa que é um dos maiores erros, você contrata a pessoa e não treina ela. Então, vocês viram lá no meu book que eu tenho até os treinamentos dos primeiros 15 dias, do primeiro mês, e não para o treinamento, mas tem aquele treinamento básico. Então, como é que as grandes franquias fazem? Vão contratar alguém para ser um, um chapeiro lá de hambúrguer, né? Vai fazer hambúrguer na chapa. Eu tenho um treinamento para fazer hambúrguer do jeito que a franquia quer. E por que você contrata um vendedor e manda ele fazer a venda do jeito que ele quer? Por quê? Porque você não tem um processo de venda, que você não definiu as regras das vendas, do cargo, de tudo.
E aí você coloca a pessoa e fica falando que ele tem que fazer todo dia e não treina ele antes. Coloca a pessoa lá e, coitado, os bons vendedores não nem chega perto de empresa assim, ok? E por último, você tem que ter avaliações de desempenho. Você tem que ter um a um com esse candidato, no mínimo uma vez por semana, um a um, proximidade, entender o que ele está, dar a meta para ele da semana, o time todo, se você tiver mais vendedor. No meio da semana você faz um a um com ele lá, conversa com ele, entende se ele precisa de ajuda para poder bater a meta da semana e na sexta-feira você vai lá e colhe a meta. Na outra semana a mesma coisa, você faz isso. São reuniões que você tem que fazer, que seria, né, só avaliações, né? Eu posso colocar aqui, eu acabei falando, que são as reuniões semanais, né? Semanais, antes da avaliação. Eu acho que a gente pode colocar isso aqui. E por último, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é você fazer o seguinte: ah, uma vez uma vez a cada 3 meses. Existe um formulário para você avaliar. E como é que a gente faz a avaliação de desempenho? Primeiro você envia um formulário para colher, pra colher as informações com o seu funcionário, com o seu vendedor, e não é qualquer formulário, existe um formulário que vai te ajudar a realmente extrair dele o que está acontecendo no setor dele, na vida pessoal dele, e aí você vai para um a um, dando feedback para ele, e às vezes você cria um plano de ação para esse funcionário atingir, né? Nesse formulário a gente pergunta também quais são as metas dele, se está sendo as metas pessoais, as metas de vida dele também na empresa. Não adianta, se você não entender o que passa no coração dessa pessoa, dificilmente você vai conseguir fazer com que ela é, rampe, né? Que rampar é a pessoa a passar do estágio de, de não bater meta, de não entender o que é produto e ter um resultado uma etapa de resultados. Maravilha? E mesmo que a pessoa já esteja rampada lá, você tem que fazer constantemente a cada 3 meses a avaliação de desempenho, né? Para ver se a pessoa melhorou, estagnou ou caiu, né? Então, isso aí é a sua liderança. Lembra que eu falei? Gestor ruim, gestor fraco, não consegue contratar vendedor bom, porque isso aqui é coisa do gestor, são tarefas do gestor. Maravilha, gente? Então, é isso. Eu quero te fazer um convite aqui agora muito especial aqui. Eu quero te mostrar aqui como é que nós podemos te ajudar a implementar o que nós mostramos aqui. Eu sempre falo aqui que o nosso negócio é dividido em 4 pilares. Nós ensinamos a fazer, que é o pilar 1. Ensinar a fazer são os cursos online gratuitos, são as reuniões gratuitas como essa aqui, são os treinamentos ao vivo que nós fazemos todo mês, às vezes mais de um. E os treinamentos ao vivo são pagos e são treinamentos extremamente baratos, 10, 27, 47, R$ 97. São treinamentos que a gente ensina a fazer, né? Reuniões online, vou botar aqui, que é a de hoje que nós fizemos, sobre um tema específico. Então, nós ensinamos a fazer. Cursos online, né? Nós temos cursos, infoprodutos aí também, que ajuda a fazer. Nós temos, inclusive, um infoproduto que ensina você a recrutar e vender, que entrega, que entrega todo, todo o material que eu falei agora, entrega um modelo de código de cultura, entrega um modelo de descrição de cargo, entrega um modelo completo do processo de recrutamento, de como fazer o DISC, do que treinar, ou seja, nós temos um curso gravado que entrega isso aqui, e esse curso, o valor dele é 297, se você achar que é interessante para você. Nesse curso nós vamos te ensinar a fazer, mas nós vamos te dar o processo, né? Nós vamos te dar um processo aqui também junto, que são os modelos dos materiais para você fazer. Então, você vai lá e faz. Se você tiver interesse, você pode chamar a equipe aí e conversar com eles, que eles te mandam o link. Maravilha? Outro formato que nós usamos, nós ensinamos como fazer, são as mentorias. Normalmente, nossas mentorias
Elas são 4 encontros, duram 30 dias, e nessas mentorias nós também entregamos, eh, cursos. Então nós temos mentorias de várias áreas, nós temos mentorias na área de marketing, na área de captar novos clientes, na área de vendas, de implementar um CRM, mentorias na áreas de você contratar, criar um processo de recrutamento, nós temos mentoria, ou seja, você além dos modelos de tudo, a gente ainda senta com você e te ensinamos a fazer com detalhe, você não fica só no curso gravado, ou seja, é o nível 2 e você pode ir. Então, e todo mês nós estamos lançando mentorias temáticas, nós temos mentorias que ensinam só a produzir conteúdo, nós temos várias mentorias. E o Mark, qual é ideal para mim? A gente precisa conversar. Então, por isso que eu sugiro que vocês sempre conversem com a equipe e a equipe vai dar o próximo passo para vocês, dizer o que é ideal para vocês. Maravilha? Nós fazemos com vocês, são as consultorias. As consultorias, você vai ter acesso ao material que nós temos gravado, aos treinamentos ao vivo, você vai ter acesso aos processos que nós usamos, você vai ter acesso às mentorias, a gente ensinando vocês como fazer, e a consultoria é justamente pegar a terceira etapa, que reúne as duas anteriores, e a gente faz com você. Então, pegando o caso aqui do processo de recrutamento, você tem um curso ensinando a fazer, tem um material, tem os templates, os modelos. Aí nós vamos para a mentoria e ajudamos vocês a como fazer. Pega aqui esse material, faz desse jeito, vai lá e faz. Beleza, ajudamos você a fazer. Como fazer. Aí depois vai para a consultoria. A consultoria é o seguinte, beleza, você está com dificuldade de fazer, então abre aí, compartilha a tela do teu computador e vamos fazer junto. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Maravilha? E por último, é o fazemos por você, são as assessorias. Normalmente, para a gente fazer pelo nosso cliente, ele tem que, ele tem que estar em uma das nossas consultorias. Então, é uma escadinha, tá? Então, quem está aqui consumindo um curso online nosso, ele não pode contratar nós para fazermos direto, a gente não permite. Ele precisa passar por essa escadinha. Que essa escada pode ser de uma vez, ele pode contratar uma consultoria, que na consultoria já vem a mentoria e os cursos junto, né? E depois da consultoria ele pode ir direto para a assessoria, que depois que a gente, na hora de fazer com você, a gente vai lá e faz. Então, é algum detalhe. Então, vou dar um exemplo. Tem que fazer um anúncio. Eu não sei fazer, não tem quem faça. E eu não quero aprender porque eu não tenho tempo. Então, a gente vai lá e faz por você o anúncio. Tá aqui, ó, fizemos. E, Mark, eu quero desenhar um processo de recrutamento. Eu já tenho um material, você já me ensinou a fazer, já me deu a mentoria, mas eu não consegui, eu quero que alguém faça por mim. A gente vai lá, faz por você e entrega o material pronto do processo. Então, isso aqui é o que nós fazemos. Então, essas são as formas que nós temos para ajudar vocês. Maravilha? Então, se fez sentido aí, vocês vão chamar a equipe para poderem, né? Então, quem está assistindo gravado, né, abaixo desse vídeo aqui vai ter um link. Vai ter um link e você vai chamar a equipe no WhatsApp, né? E aí a equipe vai entender se o melhor para você é o curso, se o melhor para você é as mentorias, se melhor é as consultorias, né? Então, esse é o jogo que nós vamos fazer juntamente contigo. Eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu vou ler agora as dúvidas aqui que vocês têm aqui, um momentinho. Parar de compartilhar. Interromper compartilhamento. Então, vamos lá, gente. Olhando dúvidas aqui, vamos ver aqui. E o Mark, na minha cidade não tem faculdades. Como é que eu faço para poder divulgar essa vaga? Ótima pergunta. Você pode divulgar essa vaga por anúncios pagos lá no seu Instagram, pode divulgar essa vaga. Detalhe, na cidade que não tem faculdade, é uma cidade menor, né? Então, você pode divulgar isso aqui por outros parceiros, por outros canais. Se você não tiver, se não tiver rede social, você pode divulgar até pelo carro de som, mas divulgue a vaga em algum canal. Maravilha?
E é isso, gente, para cumprir o nosso horário aqui, eu vou finalizando pelo aqui, e eu já mandei tem outra pergunta aqui. O Mark, manda o link para mim aqui para falar com a equipe. Vou mandar no teu vou te mandar no privado por mensagem, você chama a equipe lá. E se alguém mais quiser falar com a equipe, manda para mim no privado aqui, que eu já libero o link. Não vou liberar para todo mundo, só para aqueles que têm interesse. Maravilha? Então, mais um aqui. Beleza, calma, gente, que eu vou a minha equipe vai liberar o link para vocês aí. Maravilha? Para quem está assistindo gravado, o link vai estar aqui abaixo aqui, caso a gente disponibilize isso aqui gravado por muito tempo, né? Maravilha? Então vamos lá, meus queridos, é isso. Um ótimo dia. Lembre-se que o pulo do gato é você divulgar a vaga. Se você quer atrair abelha, você tem que colocar mel. Então, se você quer atrair os melhores vendedores, você precisa ter um processo de recrutamento à prova de falhas, à prova de mentirosos, à prova de pessoas que não querem trabalhar, querem só pegar o seu dinheiro. Então, o pulo do gato é você se organizar, você ser um gestor bom e não um gestor meia boca. E para isso que estamos aqui. A gente se vê no próximo encontro e fui. Tchau.